Abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Aleluia! Irmãos, tem até café. Vou fazer inveja em vocês. Ó. Dá para ver a fumacinha, não? Tá chique essa igreja. Você vê, né? Caía dijeto antigamente, hoje a gente toma café. Glória a Deus, né? Deus muda, né, irmãos? Eu quero ler com vocês, do verso 13 em diante. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, segundo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Feche os seus olhos. Pai, a sua palavra foi lida perante o seu povo e ela por si só é tão poderosa. Mas nós oramos nesse momento pelo espírito de sabedoria e de revelação de Cristo aos nossos corações. Fale conosco, que hoje a sua palavra seja pregada e o nosso coração seja afetado por meio da sua palavra. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje a minha palavra não é apenas de cunho evangelístico, mas de cunho também de discipulado. A gente evangeliza quem não crê em Jesus para que eles possam passar a crer. Mas nós discipulamos aqueles que já estão crendo para que eles sejam conforme a imagem de Cristo. E o meu propósito nessa noite, sim, aqueles que ainda não servem a Jesus vão poder ao longo dessa mensagem dar resposta que o Espírito Santo tem para a sua vida. Mas também para você que já serve a Jesus, que está firme com Jesus, que está vivendo com Jesus ao longo dos anos, podem ser discipulados e assim, a partir da revelação da palavra, poder dar uma resposta àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu percebo uma coisa: nós vivemos em uma geração que as pessoas, elas querem um benefício do reino de Deus, mas elas não querem assumir o caráter do rei do reino. Existem pessoas que estão querendo o benefício do reino, que é paz, que é justiça, que é a alegria do Espírito Santo, que a Bíblia diz em Romanos 14, que o reino de Deus ele é paz, justiça e alegria, mas elas não querem assumir a realidade do caráter do rei do reino. Existem muitas pessoas que querem uma graça
mas sem a transformação. Elas até dizem assim: pastor, eu vivo pela graça, mas a graça, essa mesma graça, não está transformando o coração delas. Muitas pessoas querem receber muitas promessas de Deus, mas elas não querem se adequar ao padrão que a promessa exige. Porque toda promessa, irmãos, ela tem uma condição. Você querendo ou não, biblicamente, toda promessa tem uma condição. Quando Deus promete algo ao homem, Ele coloca esse homem em um patamar, ou em uma nova postura, para que ele venha então cumprir a promessa. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando Deus prometeu para o povo que estava preso ao Egito, lá no Egito, que levaria esse povo à terra prometida, a terra que manava leite e mel, era uma terra maravilhosa. Mas Ele chama esse povo para uma nova postura, que era uma postura de obediência. E Deus nos leva ao deserto, a Bíblia diz, para então ver o que estava no coração de cada um. E sabe o que a Bíblia diz? Que a maioria rodou no deserto. Porque para o cumprimento da promessa, note, Deus ele não mente, Deus falou que levaria. Mas o povo não entrou. Então Deus falhou? Não. É porque o povo não estava no lugar que Deus queria que ele estivesse, espiritualmente dizendo. Eles rodaram no deserto, eles desobedeceram. E a Bíblia diz que por causa da incredulidade deles, eles não entraram. Note que não foi por causa da palavra de Deus, foi por causa da incredulidade. Muitas pessoas querem promessas, mas não querem renunciar. Irmãos, grave isso. Se Deus prometeu algo, Ele vai te pedir algo. Não adianta. A gente pode querer achar textos bíblicos para a gente se adequar, mas toda vez é assim. Deus fala assim: vocês serão revestidos de poder, mas eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Note que o poder viria sobre eles, mas eles precisavam ficar posicionados no lugar que Deus havia falado para eles ficar. Todas as vezes será assim. Toda promessa, Deus vai exigir algo de você. Ele vai falar para você renunciar a algo. E eu não sei, me parece que as pessoas querem viver algo em Deus sem renúncia. Elas querem o benefício de Cristo, mas não querem mais deixar o barco. Lembra, Pedro? Segue-me, mas você vai ter que deixar o barco. João, segue, mas você vai ter que deixar o pai. Ou seja, Deus sempre vai nos pedir algo. E aonde está o Deus desses dias que nós proclamamos e dizemos que servimos, que Ele não está nos pedindo mais nada? Que parece que Deus não fala mais com a gente. Parece que nós estamos vivendo a vida e está tudo bem, e não está nos falando mais nada. Ou nós paramos de ouvi-lo, ou nós paramos de renunciá-lo, as coisas que precisa. Irmãos, muita gente quer ser salvo. Muita gente quer o Cristo Salvador, mas não quer o Cristo Senhor. Eu quero que Deus me salve, mas eu não quero que Ele mande em mim dizendo assim: pare de ver pornografia. Não, isso não, Senhor. Eu domino minha vida. Não, Senhor. Eu quero que o Senhor me leve para a glória. Aleluia. Um dia nós vamos estar no céu cantando e não haverá mais lágrimas. Mas o Senhor mandar na minha vida agora, não. Eu não sei, mas parece que a gente fez um recorte das Escrituras, adequando ao Cristo imaginário que a gente criou na nossa mente. Um Cristo que não é bíblico. Um Cristo que é só amor. Um Cristo que aceita tudo. Um Cristo que está tudo bem fazer toda a carniça da vida e está tudo bem porque Ele me aceita. Ele te aceita mesmo, porque Ele morreu naquela cruz para te resgatar. Mas irmãos, esse mesmo Cristo, Ele te transforma. Ele te muda, Ele te restaura. A carta de Pedro não é uma carta direcionada a um grupo. É uma carta direcionada à igreja, espalhada de forma geral. Não é para uma cidade, não é para um grupo específico e nem para um pastor. A carta de Pedro, as duas cartas dele, são cartas que nós chamamos nas escrituras de cartas universais. Que ela é adequada a todo o povo. A gente não pode recortar isso aqui. Não, foi para aquele povo. Por exemplo, aumenta para mim o retorno, por favor. Quando você lê Coríntios, a Bíblia diz assim que para o homem não deixar o cabelo crescer. Lembra? Aliás, e a mulher não deveria rapar a cabeça também, né? Porque, enfim, todo aquele processo. A gente vê algo cultural ali.
das prostitutas da época e tudo mais. A carta de Pedro não é cultural. Ela é universal para todos os crentes. Então a gente não pode ler a carta de Pedro fazendo um recorte, dizendo assim, não, é para aquele tempo lá. Não existe na carta de Pedro isso. Quantos entenderam? A gente não pode fazer esse recorte aqui. A carta de Pedro está direcionada a todos os crentes, em todos os lugares, em todas as estações, em todos os momentos. E aqui especificamente em Pedro está escrevendo a esses cristãos que estão vivendo sobre uma pressão cultural. Grave isso. Então o apóstolo aqui ele vai consolar esses cristãos não com frases motivacionais. Vai trazer o cristão a uma realidade de uma postura totalmente diferente. Que era assim, o mundo cultural está dizendo isso. Agora vocês precisam viver na contramão desse mundo. E eu quero começar no texto que nós lemos. No verso 13 está escrito assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Primeira coisa, irmãos. Sabe o que é o cingir os lombos na cultura bíblica? Cingir os lombos é você amarrar nos seus lombos a couraça para que você pudesse correr ou lutar. Então você, quando cingia os lombos, você amarrava ali os lombos, os cintos, cingia os lombos, para que você pudesse correr, lutar ou trabalhar. O apóstolo Pedro está nos ensinando algo. Pedro está dizendo assim, prepare-se para a guerra. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão falar assim, paz, paz. E a Bíblia fala que essas pessoas que só declaram paz são consideradas falsas profetas, porque nos últimos dias, está escrito no capítulo 3 de Timóteo, haverá dias difíceis. E Pedro vai complementar e dizer assim, gente, cinge os seus lombos e se preparem para a batalha. Crente, em nome de Jesus, nós não estamos nos dias fáceis. Então você precisa cingir os seus lombos com a armadura de Deus e se preparar para lutar, para correr e para trabalhar. Quantos estão entendendo? São dias que a gente precisa cingir os nossos lombos, se preparar para a guerra. Culturalmente nós estamos em guerra. A igreja ela não está brigando apenas mais nas regiões celestiais. Nós estamos brigando nas regiões celestiais e nós estamos brigando também com a cultura. Se a nossa guerra fosse somente espiritual, a gente dizia assim, em nome de Jesus, sai! O diabo precisa ir embora, porque ele tem que obedecer o nome de Jesus. Mas por que algumas coisas não são vencidas? Porque nós estamos em uma guerra ideológica, em uma guerra cultural, em uma guerra contra a família, contra os princípios, contra a verdade, contra Deus, contra a nossa casa, contra o trabalho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí a gente precisa se cingir mesmo com a verdade e se preparar. Só que o problema, irmãos, é que muitas pessoas, elas não estão debaixo dessa realidade que Pedro está falando. Elas estão no espírito do medo, o espírito do engano, vivendo uma mentalidade mais caída e fora da palavra do que necessariamente na palavra. Então eu quero dizer a você que já é crente, você precisa se revestir da palavra para que você pense conforme a palavra de Deus liberou. Se você não tiver as escrituras dentro de você, se você não tiver a escritura dentro de você, você vai ser engolido nesses dias. Porque o mundo, irmão, ele está vindo com força. Quem é crente aqui mais de 20 anos? 20 anos, há mais de 20 anos. Não tem vergonha não, a gente está ficando velho mesmo, está tudo certo. Como diz, um irmão falou assim, eu vi esses dias, qual é o conselho que você dá para o jovem? Envelheça. Não, a melhor coisa é envelhecer, está tudo bem. Né, Leandro? Cinquentou meu irmão ali. Beijo no seu coração. Mas tem muitos irmãos aqui mais novo. Irmão, há 20 anos atrás, esse tipo de mensagem não era pauta. Porque era como se não fosse necessário tratar esses assuntos.
me parece que era um pouco mais leve. A gente chegava diante de uma empresa e nós falávamos que éramos cristãos, as pessoas, elas nos contratavam pela nossa índole, pelo nosso caráter. Porque o cristão não mente, o cristão não rouba, então eu quero esse crente na minha empresa. Hoje, ao contrário. Tem um exemplo aqui na nossa comunidade de um irmão que se posicionou, falou, não, eu não minto. Eu vou falar a verdade, da empresa dele. Sabe o que a empresa fez com ele? Mandou ele embora. Porque o homem se posicionou na verdade. E eu disse para ele, cara, desculpe o teor da palavra. Eu falei para ele, o seu patrão é um burro. Porque ele precisa de pessoas com caráter do lado dele. Se o cara não está mentindo para ganhar, significa que esse cara também não vai roubar a empresa. Significa que esse cara não vai passar as pessoas para trás. Só que o mundo está tão caído, tão ruim, que as pessoas estão preferindo pessoas desonestas, injustas, pessoas falta de caráter do seu lado, em nome de um lucro, do que os verdadeiros. Aonde chegamos, meus irmãos? Aonde chegamos? Então você percebe que é uma guerra cultural, e aí nós não podemos nos submeter a isso, porque daqui a pouco é nós, como cristãos, dizendo assim, cara, não tem problema, né, passar uns 20 para trás aí para ter um lucrinho maior. Se você perceber, e eu sei que cada um de nós que estamos no mercado de trabalho, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando, nós somos engolidos pela cultura caída. E nós estamos em uma guerra que não é somente espiritual, é uma guerra também cultural. Pastor, como eu vou lutar com isso? Cinge os seus lombos, para que você possa correr, lutar e trabalhar. Cinge os seus lombos com a verdade, coloca o cinturão da verdade. Amém, irmãos? Se alimenta da palavra de Deus. Viva em disciplina com a palavra de Deus. Tem pessoas que elas estão alimentando sua mente com tantas coisas, exceto com a palavra. Sabe, irmãos? O diabo, ele não quer destruir primeiro o seu comportamento. Seu comportamento é a segunda instância. Primeiro ele vai destruir a sua maneira de pensar. Você faz aquilo que você pensa. Se ele entrar nas ramificações dos seus pensamentos, trazendo padrões que não tem nada a ver com as escrituras, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está fazendo coisas que não deveria. O diabo não necessariamente ele vai direto no comportamento. Ele quer destruir primeiramente o seu pensamento. A maneira que você pensa. A maneira que Deus falou para você pensar e o mundo está entrando. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu passo por isso. Às vezes vem certo e fala, não tem nada a ver, né? Aí Deus fala, não tem nada a ver? Já se pegou assim? Tipo assim, isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Só que o Espírito que habita em você, habita em mim e fala assim, não ceda, não entre nisso. Porque é uma brecha que entra, que o inimigo entra e acaba destruindo, e não apenas destrói você, mas destrói você, o seu ministério, a sua família, a sua empresa, a sua vida, os seus relacionamentos, começa a destruir muita coisa. Porque você acabou de abrir uma brecha. Sabe, irmãos, a gente precisa de ousadia para a gente viver com a mente na palavra. A Bíblia diz assim em Filipenses 4:8, tudo que é puro, honesto, justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos pensar nessas coisas do alto onde Cristo está. Porque se Cristo governa nossos pensamentos, nós não seremos escravos dos nossos impulsos. Se Cristo governar a nossa maneira de pensar, se nós tivermos a mente de Cristo, nós não seremos escravos dos nossos impulsos carnais. Olha só, a Bíblia diz assim, esperai inteiramente na graça. Pastor, como eu vivo isso? Por meio da graça. Você por si só, inicialmente não tem força, é a graça que te capacita. Porém, no verso 14 diz assim, espere na graça, só que porém, como filhos obedientes. Sim, eu estou esperando na graça, mas eu preciso também ser um filho obediente. Irmãos,
Sabe uma das coisas mais poderosas que tem nas Escrituras? É quando Deus te capacita para você obedecer. E você não retrocede mais. Como filhos obedientes, agora você está esperando na graça. E ele diz mais: e não vos conforme com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Não é a maneira que nós já vivíamos lá atrás. Tá bom, pastor, eu vivi assim, eu também vivi. Eu era uma treva. Sabe uma treva escura? Multiplica por 20. Era Joe. Só que a gente não pode mais viver nessa maneira vã. O Senhor nos chama para a gente viver de maneira santa. E Ele vai entrar então no verso 15. Ele vai dizer assim, ó: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, não apenas no espiritual, mas na maneira de, diga, viver. Ou seja, o Senhor nos chama para vivermos de uma forma santa. E aí, sabe o que eu ouço da nossa geração? Não, é impossível, pastor. Então rasga a Bíblia. Enquanto as escrituras que o Senhor aponta para nós é: sede santo, porque Ele te chamou. Aquele que te chamou é santo. Então, meu irmão, você não pode viver de maneira pecaminosa. Viver é diferente de cair. Nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. O crente chamado por Deus, esse que foi chamado, a Bíblia diz: você deve viver de maneira santa. Me ajuda a pregar, por favor, meu irmão. A Bíblia diz, pastor, o que a Bíblia diz para mim? Diz isso: sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sabe o que é toda na Bíblia? Não é algumas áreas, é todas as áreas. Toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que quando entra no campo da santificação, a gente começa a ficar distante, fala assim: é impossível, mas não é. Não. Sabe quando o templo foi construído? A Bíblia diz assim, que todos os utensílios do templo, eles foram criados, feitos, inclusive talhados fora do templo. Até as pedras do templo, pensa no templo de Salomão, tá bom? As pedras, elas foram talhadas fora. Não havia barulho de martelo, irmãos, quando o templo estava sendo construído, porque as pedras eram talhadas fora. E depois essas pedras eram trazidas para colocar no lugar certinho de encaixe. Assim foi construído o templo. E todos os utensílios do templo, a bacia, as pás, as facas, os garfos, tudo que era usado dentro do templo, uma vez que era consagrado para o serviço ao Senhor, era exclusivo para o Senhor. Então deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que eu estou aqui com um garfo. Esse garfo aqui, ele era usado para pegar o sacrifício do templo. Esse garfo, ele foi consagrado a Deus. Consagrado, irmãos, é separado. Separado para aquele serviço. O sacerdote não podia pegar esse garfo e falar assim: ó, eu vou levar lá para casa, para comer lá a picanha com a mulher lá em casa. Não podia, porque era exclusivo de Deus. Sabe quando Deus te chamou? Ele te chamou para você ser exclusivo dele. Não pode ser usado em qualquer outro lugar. Quando a gente fala assim, Deus me chamou, Ele está dizendo assim, ó, você é dele. Eu pertenço a Cristo. Eu não vou ser usado para mais nada nesse mundo caído. A minha vida é de Jesus. Se Ele me consagrou, eu sou dele.
Isso eu não estou falando de ministério, Deus nos chamou. Sabe, nesse tempo, irmãos, tem pessoas balançando entre dois caminhos. Se entra no caminho da verdade, que é Cristo. Tudo que era feito, separado, chamado, era feito exclusivo para o seu Senhor. Irmão, quantos aqui foram chamados por Deus? Amém? Um pouquinho foi, pelo menos. Você é exclusivo de Jesus, cara. Irmãos, a coisa mais preciosa é isso. Pastor, significa que eu não tenho mais vida? Não, você não tem. A verdade é essa. Dói, mas é verdade. Pastor, então a minha vida, o que eu vou fazer? Não, você não tem mais. Agora não é você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Paulo declara isso em Gálatas 2:20. Vai vir aqui os insights, né? É frase do WhatsApp da Rúbia. Gálatas 2:20. Eu gravo coisa muito rápido. Sabe o que está escrito lá? Agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que tanto me amou e se entregou por mim. O chamado é, agora que Deus me chamou, eu não vivo mais para mim mesmo, agora eu vivo para Cristo. E o chamado nesses dias é para que o nosso coração não viva mais para os nossos prazeres, mas que vivamos de fato para aquele que nos chamou. Esse é o chamado de Cristo. Senão nós estaremos nos enganando e vamos pensar que está tudo bem. Sabe qual é o problema disso? É que o engano vai entrando sorrateiramente na nossa vida. E daqui a pouco, a queda não é um tropeço. A queda é iminente, por causa da quebra dos princípios e o rompimento com a palavra. Irmãos, nós precisamos ser chamados ao lugar de santificação, Senhor. O padrão não é mais o padrão do mundo, mas o padrão de Cristo. Note que o Senhor Jesus não fala assim, sede santo como o pastor é santo. Sede santo como o apóstolo Paulo é santo. Não. O padrão que Deus nos chama, e a régua aqui, irmãos, começa a ser puxado. Porque ele fala assim, sede santo como eu sou santo. Qual é o nosso padrão de separação? Deus. Sabe o que Deus nos chama, Ele fala assim, você deve ser semelhante a mim. A sua santidade tem que expressar a minha pessoa. Aonde nos perdemos, que o mundo está nos engolindo e estamos chamando isso de cristianismo. Deus é o nosso padrão de santidade. O padrão não é mais o mundo, o padrão não é o fulano, o padrão não é ciclano, o padrão não é a igreja, o padrão não é isso, o padrão não é aquilo, o padrão não é a família X, não, o padrão é Deus. O padrão é o Senhor. Quando as pessoas começam a olhar para outros homens e ver aquele homem como padrão, ela vai desviar, porque quando aquele homem errar, ela vai falar, meu Deus, meu padrão foi embora. Irmão, sabe qual é o maior erro ministerial? Quando os ministros trazem a glória para si mesmo. Quando as pessoas começam a olhar, eu falo para os meus filhos, eu quero ser o exemplo para vocês, mas olhe para Jesus. E isso não estou me isentando da minha responsabilidade de ser o exemplo da minha casa. Mas eu estou apontando eles para quem? Ou seja, Cristo é o padrão, Deus é o padrão. Sabe por que muitas pessoas desviam, irmãos? Porque elas estão olhando para alguém falho, para alguém que vai tropeçar. E toda a esperança dessa pessoa está nessa outra pessoa. Nunca. Tem mulheres que desviam porque o marido caiu. Tem homens que desviam porque a mulher caiu. Seu padrão deve ser Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Cristo é o nosso padrão. Sim, nós precisamos ser quem? Pessoas que apontam para o Cristo. A gente nunca vai correr da nossa responsabilidade. Mas a gente precisa olhar para aquele que é santo. Porque Ele que me chamou. Ele que chamou você. Esse é o chamado do Senhor. Irmãos, a santidade aqui, se santificação é separação, Ele nos separou. Santidade não é parecer separado. Santidade é estar separado. Santidade não é ter aparência
de uma religiosidade. Santidade é parecer com Cristo. Pastor, como eu faço isso? Forma prática. A gente precisa ter a nossa maneira de falar precisa ser igual a de Cristo. Santidade, ela é revelada na maneira que nós falamos. Santidade, ela é revelada na maneira que nós tratamos as pessoas. Como você trata as pessoas no caixa do mercado. Põe para mim, por favor, filho, Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Não está no meu esboço, deixa eu ler para você que vem no meu coração agora aqui. Eu acho que é isso, se eu estou mal de Bíblia, acho que é outro, mas acho que é Hebreus 12, 14. É isso mesmo. Obrigado, Espírito Santo. Olha o que o texto diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém. Sem santificação, ninguém. Mais uma vez, sem santificação, ninguém. Ponto. Agora tem duas formas de a gente interpretar esse texto. A primeira é que eu preciso me santificar para ver Deus. A segunda, eu preciso me santificar para que as pessoas ao meu lado também vejam Deus em mim. Duas formas de interpretar esse texto. A primeira, eu me santifico, para que então eu possa ver o Senhor. A segunda é, todos que eu estou seguindo a paz com todos, eu possa me santificar para esses todos possam ver o Senhor. Porque sem eu buscar a santificação, as pessoas ao meu lado também não vão ver Deus. A responsabilidade da sua casa ser santificada também é sua. Do ambiente de trabalho ser mais purificado também é sua. Para que as pessoas possam ver Deus também é sua responsabilidade. Você precisa buscar a santificação. E como a gente faz isso? Na maneira de falar com as pessoas, na maneira de tratar as pessoas, no nosso casamento. Irmãos, Deus precisa entrar no nosso casamento. Por favor, encontre o texto aí. Meu Deus, estou fugindo tudo do meu esboço. Espírito Santo, me lembra. Pesquisa aí, filha, que o leito, é Hebreus capítulo 13, que o leito conjugal seja o lugar mais santo, santificado. Imaculado. Hebreus capítulo 13. Eu só não sei o verso, mas é Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, né? 13 e 4, obrigado Espírito Santo. Olha para mim isso aqui. Olha isso aqui, irmãos. Venerado seja entre todos o matrimônio. O que a gente precisa venerar mais do que tudo? Casamento. Aí diz assim, ó. E o leito sem... Sabe o lugar mais santo que existe? Não é isso aqui não, irmãos. Isso aqui, os irmãos lá na igreja. Não, isso aqui não é o lugar mais santo que tem, não. Sabe o lugar mais santo que existe hoje? Sabe o que é? O seu leito conjugal. Aos casados. Tem que estar, sabe o que é o leito conjugal? Sem mácula. Sabe o que chama isso a Bíblia? Santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu dar aqui um padrão para vocês entenderem e aplicar na sua vida. Sabe qual que é? Vai lá com o papai, vai, filho. Vai lá com o papaizinho. Isso. Sabe qual é o lugar mais... O padrão que eu quero explicar para vocês? Ó, grave isso. Primeiro, o quarto. Santidade lá no quarto. Segunda instância, na sua mesa. Terceira instância, na comunidade. Quarta instância, no mundo. Lugar secreto, quarto. Mesa da comunhão. Comunhão com os santos e uma expressão para o mundo. Sabe o que o mundo faz hoje? A gente quer mostrar para os outros de fora que estamos bem. Mas estamos zoados lá na intimidade. É o contrário. Alinha a intimidade e vem vindo para a mesa, que é a mesa da casa, a comunhão da casa, a comunhão entre os santos e uma expressão para o mundo. Quantos entenderam? O lugar sem mácula deve ser o nosso leito. E isso é poderoso demais, irmãos. A gente precisa santificar o nosso casamento. A gente precisa santificar nossas finanças.
A gente não pode ter lucros desonestos. Eu falei que isso seria mais discipulado hoje. Sabe quando a gente santifica nossas finanças? Quando a gente consagra a Deus. Um dia perguntaram para Billy Graham. Quantos conhecem o Billy Graham? Perguntaram assim para ele: como você conhece o homem de Deus? Ele falou: você conhece o homem de Deus vendo o contra-cheque dele. Hoje a gente quase não usa mais cheque, mas é mais ou menos assim. Billy Graham disse: quer conhecer o homem de Deus, veja o extrato dele, tanto de entrada quanto de saídas. Será que a nossa vida, ela glorifica a Deus, irmãos? Se Deus fosse prestar conta, se hoje chama, presta conta hoje da sua vida e mostra a sua conta bancária para mim, a gente teria vergonha ou teria só tigrinho lá? Seria lá saída, tigrinho, saída, aposta, saída, pornografia, saída, site que não faz sentido, saída, come. Será que vai glorificar Deus? Ou nós pensamos que Deus não olha para isso? Deus também quer santificar nossas finanças, santificar essa área da nossa vida. Quantos concordam com isso, irmãos? O Senhor, Ele está interessado em tudo. Oh, Deus, eu estava com saudade disso. Uma mensagem que ampliasse a nossa capacidade de viver, não de saber, mas de viver o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Viver a palavra de Deus. O Senhor quer santificar o nosso secreto, a nossa vida com Ele. Não por obrigação, mas a gente quer estar lá com Jesus. O Senhor quer santificar o nosso caráter. Irmãos, levantar a mão no culto, mas não viver a vida com Deus de verdade, isso a Bíblia chama de hipocrisia. A gente pode dar nome bonito para isso, mas viver uma vida dupla nunca agradou a Deus. Pedro está dizendo assim, ó: santifique a vossa maneira de viver. Nossa maneira de viver. Nossa santidade não é apenas um domingo, a nossa santidade precisa ser diária. Aleluia. Nossa santidade precisa ser todos os dias de nossas vidas. Pastor, por quê, pastor? Porque você foi comprado por um alto preço. Para Jesus te ter, Ele teve que entregar-se por inteiro naquela cruz. Irmãos, a Bíblia diz que não foi por prata ou ouro. Verso 18 e 19 diz que não foi por prata ou ouro que Deus nos comprou. Ao contrário, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Por meio de Cristo. Quando nós temos a revelação da cruz de Cristo. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha problema com imoralidade sexual. Eu tinha 15 anos, 16 anos. E eu tive um discipulador, que é meu irmão, ele me deu um conselho que mudou a minha vida. Ele falou assim para mim, eu falava, mano, eu não consigo. E ele falou assim, ó, todas as vezes que o desejo chegar, porque ele vai vir. Ele fez assim, ó. Abrace a cruz de Cristo. Pega nos pés de Jesus e veja as marcas. Olhe, segura aqueles pés sangrando. Porque se você olhar para a cruz, suas concupiscências serão eliminadas. Irmãos, aquilo foi libertação para mim. Todas as vezes que os desejos carnais vinham, eu olhava assim, eu me abraçava. Mas pela fé eu abraçava Jesus. Eu falava, Jesus, eu abraço a cruz nesse momento. Eu abraço Cristo nesse momento. Eu estou vendo os pés dele sangrando. E ele morreu naquela cruz para eu viver uma vida diferente, Senhor. Irmãos, eu chorava. Que a hora que eu me apertava aqui, para não me largar. Pastor, por que você fala isso? Porque Deus nos fez vencer esse pecado. Abrace a cruz. Nós precisamos ter uma revelação de Jesus. E Jesus não morreu, irmãos, à toa por nós. Jesus não morreu para nos dar prata e ouro. Ele nos morreu para nos trazer graça, salvação, libertação, para nos trazer santidade, purificação. Ele nos separou. Abrace a cruz de Cristo em todas as áreas, não só imoralidade. Abrace a cruz de Cristo. Quando você estiver passando por qualquer coisa, olha Cristo crucificado. Deixa eu recomendar para você, aquilo ali não é nada, mas isso vai poder te ajudar um pouquinho, 0,1%. Assiste A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Assiste, ali dá um pouquinho
pouquinho de o que Cristo sofreu. Um pouquinho. Tenha a revelação da cruz de Cristo. E você vai ser um vitorioso, porque Gálatas capítulo 5 diz: crucifiquem os vossos desejos e as vossas concupiscências. Ou seja, leve a cruz. Leve a cruz, não fique com você no travesseiro. Leve a cruz de Cristo. E nesse lugar, você vai crucificar os seus desejos e concupiscências. E vai viver uma vida separada para Ele. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês pertencem a Deus. Pastor, é uma pregação moral. Não, é bíblica. É Cristo. A cruz para nós não é apenas simbólica, irmão. Jesus não morreu numa cruz de espuma. Não, foi brutal o que aconteceu com Jesus lá. Jesus morreu de verdade. Quando Jesus estava naquela cruz, a Bíblia diz que quando aquele homem transpassou, ele saiu água e sangue. O sofrimento de Jesus foi verdadeiro. E ele morreu naquele lugar, naquela cruz, no Gólgota aquele dia. No seu e no meu lugar. Ele nos resgatou, era para a gente estar sofrendo. Mas Ele se ofereceu em nosso lugar. Isso é o amor de Deus, irmãos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou, Deus o Pai entregou e deu o seu Filho, para que nós não venhamos a perecer. Sabe qual é o problema moderno? É que as pessoas estão valorizando mais as coisas do que o sacrifício de Jesus. Elas estão valorizando mais coisas do que o próprio Cristo. Elas valorizam mais a aparência do que o sangue derramado de Jesus. Quando você entende o poder e o preço do sangue de Cristo, você já não brinca mais com o pecado. Você foge da aparência do mal. Você foge. Não queira santificar o pecado. O pecado continua sendo pecado. O pecado não quer saber se você é criança ou você é velho. O pecado não quer saber se você tem 10 anos de igreja, 20 anos ou você fundou a igreja. O pecado ele vem, mano, ele quer derrubar todo mundo, ele quer me derrubar. Ele não pede licença. O pecado faz isso. Mas o Senhor nos chama para viver uma vida pura. Pastor, qual é a verdadeira pureza? É eu me chicotear? Não. Pastor, é eu jejuar? Não. Pastor, é eu orar? Não. A verdadeira pureza é você crer no sacrifício de Cristo. Uma vez que você está crendo no que Cristo fez, a sua vida começa a ser mudada. Porque se eu levar você a fazer qualquer outra coisa, a não ser primeiro crer, e isso sabe o que é? É obras. E aí você vai começar a fazer um monte de coisa, e no dia que você vai falar, eu tentei, pastor, eu não consegui. Não, irmãos. A primeira coisa é você tem que crer de todo o seu coração. Você tem que crer que o sacrifício de Cristo é o suficiente para te libertar, para te limpar. Pastor, e eu que já caí, já pequei, já errei, você tem que crer que Cristo é o suficiente para te levantar, para te perdoar, para te limpar, para te santificar e separar você de novo para Ele. Não importa, a gente tem que crer. A Bíblia diz que nós somos gerados pela palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Isso é novo nascimento. Você não consegue viver uma vida santa se você não nasceu de Deus. Você pode ter uma vida moral, mas santa não. Sabe, uma árvore, ela só produz bons frutos se as suas raízes foram boas. Se a raiz foi boa, a árvore, o fruto vai ser bom aqui. Jesus disse isso. Só que se a raiz for toda contaminada, a gente não precisa nem aguardar bons frutos se a base for toda ruim. Pedro vai mostrar para a gente algumas evidências de pessoas que estão querendo viver uma vida santa. Note que eu falei aqui no começo, eles estavam numa guerra também cultural, e tinha muitos irmãos passando por dias difíceis. Mas Pedro vai mostrar algumas evidências para nós.
E a primeira delas é a obediência à verdade. Quem nasce, irmãos, a partir de Deus, ele vai querer obedecer a Deus. Ele não vai negociar princípios. Ele não vai querer santificar pecado. Ele não vai querer achar versículos isolados para depois querer validar a sua mente. Um dia aconteceu comigo. Eles fazem uns 5 anos, eles não andam mais com a gente. Foi no primeiro ano da Redime. Um irmão começou a vir. A gente morava lá no Passo dos Fortes. A igreja ainda era lá no porão da minha casa. Há muitos anos atrás. E essa família muito preciosa. E o homem tinha problema com alcoolismo. E eu comecei a discipular ele. Eu falei, cara, para com isso. A esposa se empolgou, falou, glória a Deus, ele parou. Passaram-se um tempo, ele começou a ouvir um irmão aqui da cidade. Dizendo, não, beber é de boa, mano. E a esposa me liga, 11 horas da noite, dizendo assim, pastor, meu marido está no happy hour. E ele não voltou para casa ainda. Eu falei, filha, eu não sei, não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, filha. Amém, pastor. No outro dia, irmãos, eu acordo com a mensagem dela de madrugada para mim. Sabe qual era a mensagem? Meu marido chegou bêbado. E ele vomitou na roupa, vomitou em toda a casa. E aí eu falei para ela assim, eu falei, agora liga lá pro pastor fulano de tal, para vir resgatar ele aí e limpar o vômito. Liga lá, para limpar o vômito. Porque nessa hora o pastor que fala, não, bebê tá tudo certo. Ele não vai limpar o vômito de quem tá, a mulher sofrendo na madrugada. É essa hora que a gente vê, irmãos. Se eu falo isso, pastor, pastor é radical. Não sou radical, eu sei da dor que causa. Só quem já passou por isso sabe. Quando você vai aconselhar um homem que a mulher é alcoólatra, já aconteceu aqui na comunidade. A mulher é alcoólatra, a mulher. E o homem desesperado porque a mulher fica desnorteada. Desnorteada. Como eu vou validar isso? Eu não vou validar. Nunca vou validar. Porque os nossos impulsos, irmãos, quando a gente está na carne, são mais fortes que nós. A gente não controla, a gente pensa que controla. Falei, liga para o pastor lá. Desculpa, filha, liga para ele. E fala para ele vir limpar o vômito do discípulo dele que discipulou. Obediência à verdade, obediência à palavra. Quem nasce de novo nunca vai negociar princípios, irmãos. Quem nasce de novo, irmãos, vai ter um amor verdadeiro por Deus. Note, um amor verdadeiro não é um amor que nunca esfria. É um amor que mesmo que esfria, vai voltar a ser quente por Jesus. Porque eu já me esfriei várias vezes, irmãos. E eu sei que daqui para frente também vou me esfriar outras vezes. Só que Deus tem meu sim, porque Ele sabe que é verdadeiro. Ele fala, não, Senhor, eu não volto. O Senhor sabe que isso aqui é para a vida inteira. Amai-vos ardentemente. Ele não chama para a gente amar de maneira ardente, quente. Algumas pessoas só estão tendo interesse pelo que o Evangelho produz. Porque o Evangelho produz muita coisa. Sabe que o Evangelho prospera você? E tem pessoas vindo para o Evangelho só por causa da prosperidade. O Evangelho, lógico que prospera. O cara fumava, não fuma mais. Os 20 pila por dia, ele vai guardar e vai prosperar. O cara ficava na gandaia, tomava uísque, vai prosperar. O Evangelho muda, irmãos, amém? É glorioso isso. Amém? Amém, irmãos? O Evangelho muda. O cara que gastava 30 reais de carteira de cigarro com derby, não vai gastar mais. A mulher fala, glória a Deus. Só que esse ponto não pode ser o ponto principal da prosperidade. O Evangelho realmente transforma, muda, mas não pode ser o ponto central. Tem pessoas que vêm por causa da cura. Pastor, eu vou para a igreja se Deus me curar. Eu vou servir Jesus se Jesus me curar. E se Ele não curar? Você continua servindo Jesus? Irmão, vamos lá. Eu falei que eu vou ser um pastor verdadeiro para vocês.
Se você ouve a minha voz, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, e se ele não curar? A gente continua servindo Deus? E se Deus não mudar aquilo que a gente tanto quer que Ele muda, a gente continua servindo Deus? Ou nós servimos a Deus por causa do interesse que nós estamos tendo? Isso não é um amor ardente. O amor ardente, irmão, você não quer saber se vai continuar amando. Esse dia eu conversei com uma pessoa e falou, eu fiz um voto com Deus. Falei, qual? Eu quero muitos seguidores. Vou tomar um café. Para que seguidor? Falei, irmão, para que, irmã? Tem um propósito. Falei, então construa isso, por favor. Parece que, irmãos, esse tipo de mensagem é quase um punch no nosso coração que parece que a gente não quer ouvir mais isso. Só que se nós formos olhar na realidade, a gente precisa se voltar a essas verdades. Para nossa família ser abençoada, a gente precisa voltar à verdade da palavra. Sabe o que eu tenho descoberto, meu? Para meu casamento ser abençoado, eu não preciso ser um ótimo marido, eu preciso amar Jesus, porque amando Jesus eu vou ser um bom marido. Tem pessoas que só querem ser um bom marido, mas não ama Jesus. A moral desse cara, ela tem tempo de validade, uma hora cai. Precisa amar Jesus. Para ser um funcionário bom, a gente precisa amar Jesus. E para eu finalizar, irmãos, tudo isso é por meio da palavra. Uma geração que é biblicamente fraca, normalmente ela será facilmente corrompida. Culturalmente ela será corrompida, porque ela quer pensar conforme o padrão do mundo. Toda carne é como a erva, disse Pedro. Ou seja, a vida ela passa muito rápido. A aparência passa muito rápido. Sabe, irmã, quando você era lindona e arrasava nos bailes, hoje você não arrasa mais não, mano. Não adianta, passa rápido. Você pensa dentro de você que você está num corpo de 24, mas você já tem 50, 60. Você não tem mais 24 anos. Pastor, mas eu sou jovem. Não, a vida passa. E passa muito rápido. Meu Deus. Minha filha tem 18. A filha vai casar. Daqui a pouco vai. Você fala, meu Deus, e agora? Passa muito. Ontem era um bebezinho que a gente pegava no colo. Hoje a gente não consegue levantar mais. Passa muito rápido. A vida é como a erva. A glória humana sempre vai desaparecer. Mas a Bíblia diz assim, o que permanece é a palavra de Deus. Eu estou pregando para vocês a palavra. E ela vai permanecer no seu coração, na sua vida. Sabe, irmãos? Eu sei que você e eu, nós estamos em uma guerra. E essa guerra é cultural. Ela é uma guerra contra os nossos desejos. É uma guerra contra as nossas próprias emoções. E às vezes nós estamos lutando, inclusive, contra a palavra de Deus. Mas hoje o Senhor está chamando a gente para viver separado para Ele. Todos vocês, até vocês estão aqui pela primeira vez. Jesus está chamando você para viver separado. Porque se você é dele, Ele cuida de você. Você é dele. Você é chamado para Ele, para viver uma vida dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Irmãos, isso muda completamente. Eu quero estar aqui nos meus próximos 10, 15, 20 anos e vendo você separado para Ele. Vendo seus filhos separados para Ele. Eu não estou dizendo que não vai ter ausência de guerra. Vai ter, porque no mundo nós teremos aflições. Mas a gente crê que Cristo venceu todas as coisas. E por estarmos em Cristo, nós também somos vitoriosos. Hoje, o meu chamado para você, não é que você tenha uma vida perfeita. É que você tenha uma vida consciente que você precisa viver para Deus. Uma vida que fala assim, Senhor, eu preciso viver para Ti. Amanhã, na segunda-feira, quando você acordar, você vai trabalhar, você vai chegar no seu trabalho e você vai consagrar todo o seu trabalho, o seu dia a Deus. Falar, Senhor, tudo isso aqui é Teu. Senhor, a minha vida é Tua. Você vai negociar, você vai falar, Jesus, abre as portas, Senhor. Esse negócio eu estou fazendo para a Tua glória, Senhor.
Irmãos, é uma vida inteira vivendo para Deus. Ah, pastor, eu vou fazer a faxina, não tem problema. Você vai estar faxinando a casa da sua patroa e falar: demônio, vai, sai dessa casa em nome de Jesus. Vai. É uma vida inteira para Deus. Nós precisamos viver inteiramente, o modo de viver inteiramente para Deus. Por favor, amados irmãos, há um clamor no meu coração. Consagre-se ao Senhor nesses dias. Como o Senhor fala em sua palavra: prepare-se, ó Israel, para se encontrar com Deus. Se prepare, se santifica, seja separado por Deus. Todos nós, irmão, fomos chamados para isso. Não aceita o pecado como forma de viver. Pecado para nós tem que ser acidente, em vez em quando, não modo de vida. Não modo de vida. Eu não estou dizendo que a consciência que nós somos pecadores. Eu estou dizendo um modo de viver. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Por favor, se coloque de pé comigo. Quando o Senhor libera esse tipo de mensagem, vem um peso de zelo e responsabilidade no meu coração. Porque eu sei que eu estou brigando, irmãos, com os demônios quando eu estou pregando. Eu tenho certeza disso, que tem demônios furiosos porque querem manterem muita gente presa ao pecado. Mas quando Deus libera por meio da sua palavra, e a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela vai cortando todo o mal para te libertar de tudo aquilo que te algema e te aprisiona. Porque a vontade de Deus é que você viva livre. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Nós vamos viver livre em Jesus. Feche os seus olhos por um momento, por favor.